Vamos então analisar este discurso de Pedro Passos Coelho e a atual situação política com o Ricardo Jorge Pinto. Olá, boa tarde, Ricardo. Pedro Passos Coelho, mais uma vez, utilizar esta linguagem mais corriqueira. Sim, no seu, mais colorida no seu discurso, já nos habituou a isso. O que é que destacas deste discurso? Nada de muito especial em termos de surpresa, mas também não era expectável que Pedro Passos Coelho, nesta altura, que é particularmente sensível, viesse surpreender relativamente ao rumo do seu partido e relativamente a uma questão que aqui é fundamental, que é a possibilidade de algum entendimento com o Partido Socialista. Isso estava claramente fora do radar e Pedro Passos Coelho apenas veio agora salientar, usando a expressão dele, colocando uma pedra em cima deste assunto de uma vez por todas. Porque, na verdade, e o Partido Socialista também já o reconheceu, o entendimento é com os Verdes, com os Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista. E é aí que as negociações estão a ser feitas. PSD e CDS não contam sequer para as preocupações de António Costa em encontrar uma mesa de negociações onde as cartas em cima possam, de alguma maneira, ser trocadas, onde se possam fazer cedências. Nesse sentido, o PSD e o CDS, e estamos agora a falar no PSD, deviam apresentar uma agenda completamente diferente. Não está a acontecer. Isso é o que está a ser dito, quer dentro do PSD, quer dentro do CDS. E as fações críticas, chamemos-lhe assim, de Assunção Cristas e de Pedro Passos Coelho, têm chamado a atenção para isso. Perguntam porque é que Pedro Passos Coelho não é mais assertivo a apresentar aquelas que são as propostas que ele, de resto, inscreveu no programa de governo e que estava disposto até a aplicar, caso fosse primeiro-ministro, como chegou a ser durante 2 semanas. E no caso da Assunção Cristas, a questão ainda é mais premente, porque o CDS, que se precisa distanciar do PSD, precisava, sobretudo agora, de mostrarem que é diferente. E este aí era um momento particularmente privilegiado para Assunção Cristas mostrarem que é que o CDS se distingue do PSD quando quer apresentar propostas que, e aí também é natural, são muito diferentes daquelas que o Governo está agora a inscrever no Orçamento de Estado. Mas há um aspecto em que o Pedro Passos Coelho tem razão. Nós não conhecemos ainda sequer o que é este Orçamento de Estado e, portanto, começar já a tentar encontrar alternativas na oposição pode ser prematuro, tendo em conta que eles nunca serão, neste momento, os apresentadores de documentos que venham a ser executados pelo Governo, que obviamente terá o seu próprio Orçamento de Estado. E enquanto nós não soubermos, por exemplo, o que é que vai acontecer aos escalões do IRS, o que é que vai acontecer àquilo que é o investimento do Estado... Já foi garantido que não seriam mexidos, não é? Pelo Ministro das Finanças, mas com declarações um pouco mais ambíguas do Ministro da Economia e, portanto, aí também há alguns deputados do PSD que têm razão em dizer vamos lá acertar primeiro o discurso. Agora, percebe-se também porque é que o discurso não é tão direto por parte do Partido Socialista. É que, na verdade, vai ser preciso uma negociação, que já percebemos vai ser dura, com o Bloco de Esquerda, mas em particular com o Partido Comunista. E apesar de eu ter ficado algo surpreendido com a condescendência do discurso de Jerónimo de Sousa, que reconheceu haver avanços, apesar, diz ele, de serem claramente insuficientes, e, portanto, deixar também muito claro que vai ter que haver maior cedência da parte do Governo. A verdade é que o próprio Partido Comunista, que nesta altura deveria estar bastante mais duro na negociação, tendo em conta uma série de perspectivas de medidas inscritas neste Orçamento de Estado, que nem de perto nem de longe se aproximam daquilo que é o ideário comunista, apesar de tudo isso, o Partido Comunista está a mostrar grande flexibilidade. Pragmático. Pragmático, que é a regra no Bloco de Esquerda, e o Bloco de Esquerda tem-se mostrado sempre muito flexível, plástico. E há quem defenda também que tem sido sempre a regra deste Partido Comunista Português, não é? Que é um Partido Comunista pouco mais pragmático do que ideológico, não é? E nunca se viu nesta situação de poder, de alguma forma... Claro. Influenciar um governo. Mas a grande diferença, Alberto, é que até agora esse pragmatismo era para combater o poder instituído. E aí os militantes do Partido Comunista apreciavam esse pragmatismo na medida em que ele era símbolo de uma resistência absolutamente implacável a tudo aquilo que eram consideradas políticas de direita e políticas antissociais.
Agora, este pragmatismo é um pragmatismo de aceitação de algumas medidas que os militantes devem olhar com alguma desconfiança. E isso é uma questão que Jerónimo de Sousa terá, muito certamente, que explicar bem aos militantes no Congresso que o Partido Comunista vai realizar no final deste ano. E que é um congresso muito difícil para Jerónimo de Sousa, tendo em conta esta posição de pragmatismo relativamente às medidas que o Partido Socialista tem apresentado. De qualquer forma, a questão do perigo do papão da direita mantém-se sempre, mesmo para as hostes do Partido Comunista, não é? E esse é o grande argumento de António Costa, dizendo assim, se vocês não aceitam isto tem uma solução, que é o PS de eleições antecipadas e se calhar a direita voltar ao poder. E o Partido Comunista já foi acusado uma vez de ter dado o poder à direita quando ajudou a derrubar José Sócrates no final do seu segundo mandato e certamente não quer de novo no seu cadastro uma acusação desse género. E isso pode ajudar a explicar um bocadinho o tal pragmatismo e a aceitação destas medidas, que em alguns casos são claramente medidas de austeridade, eventualmente diferentes das medidas de austeridade de PSD e CDS. Os deputados do Partido Socialista falam não, por exemplo, num aumento de impostos, mas numa redistribuição de impostos, isto é, colocar quem ganha mais a pagar mais e quem ganha menos a pagar menos, e distinguindo aí da política anterior, mas a verdade é que essas são ainda medidas de muita contenção contra as quais o Partido Comunista se tinha vindo a insurgir. O Bloco de Esquerda é perfeitamente alinhado, não se vê aqui nenhuma... Não, há até quem diga que a tese que prevalece em alguns setores é que António Costa está a tentar esticar a corda na negociação deste Orçamento de Estado, eventualmente esperando, ou não esperando, mas podendo aceitar que o Partido Comunista a possa romper, indo aí para eleições antecipadas e depois fazer então uma coligação com o Bloco de Esquerda e esperar que esse arranjo com o Bloco de Esquerda seja suficiente para derrotar os partidos à sua direita, que num caso se encontra relativamente fragilizado ou ainda com falta de afirmação, no caso do CDS ou no caso do PSD, extremamente dividido entre aqueles que acham que Pedro Passos Coelho está a seguir o rumo certo e um pouco desgastado, e desgastado, o que é natural, até porque Pedro Passos Coelho tem um outro problema, é que as medidas que ele quer apresentar, persistentemente ou teimosamente, como se lhe quiser chamar, são medidas que são muito menos populares do ponto de vista da aceitação do que aquelas que António Costa está a apresentar. António Costa está a dizer que quer uma devolução dos rendimentos muito mais rápida do que aquela que Pedro Passos Coelho defende. E, portanto, aos olhos do eleitorado, as soluções à esquerda são sempre mais tentadoras do que as soluções à direita, a menos que Pedro Passos Coelho seja capaz de explicar que, na verdade, esta política de esquerda nos levará ao tal abismo de que ele tantas vezes nos tem falado. Para isso é preciso tempo para ver. Claro. Quem tem razão. Claro. E, sobretudo, é preciso que haja ou não haja cumprimento da execução orçamental e de diminuição do déficit até abaixo dos 3%. E esse é, digamos assim, o grande critério de sobrevivência para António Costa. Das duas, uma, ou ele consegue realmente, em termos, numa economia que está claramente sem crescer, manter-se dentro dos parâmetros que Bruxelas tem exigido, que as agências de rating Ricardo, têm pedido. Essa questão já está a ser resolvida de duas formas. Pagando menos ao FMI este ano do que estava previsto, cativando dinheiro, verbas para o ano que vem. Isto é, empurrando com a barriga para o ano seguinte. Empurrando e esperando, por exemplo, que o Banco Central Europeu não faça uma subida de taxas de juros, o que poderia ser fatal para as aspirações portuguesas, e esperando que isto, na verdade, dê resultado. Claro, esperando uma série de coisas. Porque aí temos que dar o benefício da dúvida. Mário Centeno está claramente carente de que a sua estratégia dará resultados. Ele terá já percebido que não está a dar resultados tão rapidamente como ele esperava, e de alguma maneira ele pode até culpar Bruxelas por lhe ter diminuído aquilo que era a sua capacidade de manobra, mas acredito que ele seja genuíno na crença de que mais tarde ou mais cedo a economia vai reagir e reagindo então digamos assim, os índices económicos de que o Governo precisa acabarão por surgir. Se isso não acontecer no próximo ano, então voltaremos a ter, no Orçamento de Estado para 2018, nova faca apontada ao pescoço do Primeiro-Ministro. Aí as soluções encontradas para este ano já não podem ser as mesmas, não é? E são sempre cada vez mais duras, e esse é o problema desta negociação com bloquistas e comunistas, é que
cada negociação, o espaço de manobra do Primeiro-Ministro é mais pequeno. As cedências que ele pode fazer, até porque ele sabe que para além da negociação com o Bloco e com o PC, tem também a negociação com os próprios socialistas, que não deixarão que a certa altura se desvirtue aquele que é o programa de governo que ele sufragou junto dos portugueses. Muito rapidamente, para terminar, quanto à Europa, e ele que hoje está a ouvir todos os partidos políticos, aqui fala-se no essencial a uma só voz. Sim, não é? sim, aí não há grandes divergências, até porque também não há um grande projeto a discutir. A Europa está neste momento, não diria em ponto morto, mas a funcionar com o motor ao ralenti, sem grandes ambições, preocupada com aquilo que será o efeito do Brexit, e foi muito interessante o discurso de Luís Amado nas jornadas parlamentares do PSD, dizendo que Portugal pode ser um aliado importante dos ingleses a ajudar a Grã-Bretanha a sair deste imbróglio, mas a verdade é que Portugal aí tem uma posição muito cautelosa e onde não há, neste momento, grandes divergências. Poderia haver da parte dos partidos mais à esquerda, mas que também não querem causar nenhum embaraço com essa matéria neste momento ao Primeiro-Ministro, com o qual estão à mesa das negociações a tentar encontrar uma solução para a viabilização do governo. Ricardo Jorge Pinto, Obrigado. obrigada. Boa tarde. Obrigado.